Bom, meus amores, estou de volta aqui para a nossa aula de geografia. Então, vamos lá para a nossa página 168. Vamos dar continuidade. Beijo. Vamos lá, quarto ano, agora para a nossa aula de geografia. Apostila na mão. Vamos abrir a apostila na página 168. Na aula passada, nós havíamos falado sobre as direções cardeais, né? A professora deixou também para vocês um vídeo sobre o relógio de sol e sobre as direções cardeais. Agora nós iremos falar sobre as direções colaterais e a rosa dos ventos, ok? Então, página 168, para a gente iniciar. Bom, pessoal, as direções colaterais e a rosa dos ventos, ok? Bom, no vídeo anterior, vocês viram as direções cardeais, que são qual? Quem lembra? Quem prestou bastante atenção no vídeo e lembra quais foram as direções cardeais? Coloquei aqui, né? As direções cardeais: norte, sul, leste e oeste, ok? Então, o sol nasce em qual direção, pessoal? Vocês lembram? Leste. E o sol, ele muda de posição ao longo do dia, não é verdade, pessoal? E ele vai para o oeste, ele se põe no oeste. Então, a professora trouxe essa imagem para vocês relembrarem do que vocês aprenderam na última aula. Então, leste, onde nasce o sol, ok? E oeste, onde o sol se põe, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre as direções colaterais e a rosa dos ventos também. Que quer dizer, as direções colaterais quer dizer ao lado, tá bom? São as direções que estão no meio das direções cardeais. Então, vamos, entre as direções cardeais, tá? Existem outras direções que podemos usar para nos orientar. Então, presta atenção aqui, ó. A professora vai ler aqui na apostila, observe. Entre o norte e o leste está quem? O nordeste. Entre o sul e o leste está o sudeste, tá? Entre o norte e o oeste está o noroeste. Você perceba que é uma mistura do nome do norte e uma junto com o oeste, tá? Eles juntam os dois nomes e acaba ficando noroeste, tá bom? Entre o sul e o oeste está o sudeste, sudoeste, pessoal, tá? Ó, não pode colocar sudeste, porque senão vai ficar igual o de cima. Então, é sudoeste, ok? Porque é a mistura do sul com oeste. Essas direções são chamadas direções ou pontos colaterais e podem ser abreviadas da seguinte forma. Então, aqui está, ok? As direções colaterais junto com as direções cardeais. As colaterais são essas que ficam entre as cardeais, pessoal, ok? Então, a professora também trouxe uma imagem mais ampliada. Vocês podem ver, tá? Que aqui também vai aparecer as direções cardeais, que é norte, sul, leste e oeste. Opa, deixa eu colocar de volta.
norte, sul, leste e oeste, e as colaterais, que fica no meio das cardeais, tá bom? Então, aqui, ó, está abreviado, né? Então, N com E, ele fica nordeste. S e E é sudeste. S e O, sudoeste. N, O, noroeste. Então, essas aqui que fica entre as cardeais são as colaterais, tá bom? Acho que é bem facinho vocês entenderem essa parte, tá bom? Então, fica aí. Se vocês quiserem deixar marcadinho com marca-texto para ficar bem visível para vocês na apostila e depois vocês estudarem, que é importante você saber a posição de cada um deles, tá bom, pessoal? Agora vamos... Olha lá, as direções ou pontos cardeais e colaterais aparecem em mapas e plantas, através de uma figura chamada, olha aqui, rosa dos ventos, tá bom? Então, a rosa dos ventos, presta atenção, por que rosa dos ventos? Porque o formato é bem parecido com o formato de uma rosa, né? É bem parecido com o formato dessa flor, tá? Por isso que é chamado de rosa dos ventos. Aqui tem as direções, tá? O nome rosa dos ventos deve-se ao formato que as direções ou pontos cardeais e colaterais têm na bússola. Lembra que a professora colocou lá no nosso mapa, quando nós fizemos aquele mapa de geografia, o mapa político do Brasil? Então, a professora imprimiu, que é a rosa dos ventos, né? E colocou lá no mapa. Então, você sempre vai conseguir visualizar a rosa dos ventos nos mapas, tá? Nos mapas e também em algumas plantas eles colocam. Continuando aqui. Agora, tem uma atividade, né? Essa atividade, pessoal, é bem facinho de fazer. A número 1 nós não vamos fazer, tá, pessoal? A número 1 não dá pra gente realizar, porque nós iríamos, né, fazer uma atividade com as direções e pontos cardeais e colaterais na sala de aula. Então, nós não iremos conseguir realizar essa atividade. Então, a número 2. Observe na sala de aula, representado abaixo, o lugar onde cada aluno se senta. Então, aqui, nós temos a imagem de uma sala de aula. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o zoom, para ver se pega todinho, toda essa sala de aula para vocês. Deu certo, eu acho, né? Então, pessoal, antes de você observar a sala de aula aqui, você vai, primeiro... Antes, você tem que completar essa rosa dos ventos, tá? Na sua apostila, ela não está assim, como da professora, que a professora já completou a dela, tá? Então, você primeiro, antes de iniciar essa atividade, você tem que completar a sua rosa dos ventos aí na sua apostila, respeitando o lugarzinho de cada um. Então, os cardeais, norte, sul, leste e oeste, e os colaterais, tá? Que fica entre eles. Então, você pode fazer isso. Se quiser, você pode pausar o vídeo e completar, e depois continuar a explicação da professora, tá? Então, vamos observar. Aqui tem uma sala de aula, o nome dos alunos dessa sala. Quantos alunos, né, gente? Que saudade de ver a minha sala com os meus alunos, né? Então, prestem atenção. Quando você terminar de preencher a rosa dos ventos, você vai conseguir identificar melhor essa sala de aula para, então, fazer os exercícios. Então, nós temos aqui 6 fileiras, né? 6 fileiras e 7 colunas. Tá? E 7 colunas, tá bom? Então, agora,
A professora vai explicar como que nós temos que realizar essa atividade. Vamos lá para a página 170? Então, tá aqui, ó. Agora, considerando o lugar de cada aluno e a rosa dos ventos, complete as frases a seguir. Então, você vai usar a sua rosa dos ventos e vai procurar por cada aluno que está nessa atividade, tá? Da letra A até a letra J. Então, a professora fez o primeiro para ajudar vocês. Tudo bem? Então, se você quiser também, você pode usar aquela transparência que você recebeu junto da apostila, tá? Aquela transparência que é a rosa dos ventos. Eu lembro que todos receberam na apostila, tá bom? Então, se você quiser para ajudar, você pode também utilizar essa transparência aí, ok? Então, vocês vão fazendo com calma, com paciência, com bastante tranquilidade, e vocês vão aprender a se localizar. Vão aprender a se localizar, porque esse exercício vai ajudar muito, tá bom? Então, vamos lá fazer a letra A. Ó, quem preencher esse aqui, não precisa nem daquela transparência, tá? Mas quem preencher esse aqui, já dá para se localizar. Então, aqui, letra A. Júlia está de Cláudio e de Carolina. Então, Júlia está, você vai indicar qual é a direção que está Júlia. Então, vamos procurar Júlia? Vou te ajudar. Procura Júlia, nananã, achei Júlia. Então, a Júlia está aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês. Júlia está aqui. Não ficou muito visível não, né, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo uma cor melhor. Acho que melhorou, né? Júlia está aqui, ok? Então, ela está querendo saber, Júlia está em que direção de Cláudio? Cadê Cláudio? Cláudio está em cima. Então, aqui na rosa dos ventos, quem está em cima de alguém, ó? Quem está em cima está ao... Hein, pessoal? Responde para mim. Fala para mim. A Júlia, Cláudio está ao norte. E Júlia está o quê de Cláudio? Quem está embaixo está ao sul. E quem está em cima está ao norte. Então, a Júlia. Então, ele não está perguntando se é o Cláudio que está. Se fosse o Cláudio, nós iríamos colocar que o Cláudio está ao norte de Júlia. Mas é a Júlia. A Júlia está o quê de Cláudio? Júlia está ao sul, porque ela está embaixo de Cláudio. Olha aqui. O que está embaixo do norte é sul. Então, quem está embaixo é Júlia. Então, Júlia está ao sul. Então, eu coloco aqui. Ao sul de Cláudio. E em que direção de Carolina? Cadê Carolina? Carolina está aqui. Então, Júlia está ao sul de Cláudio e o que de Carolina? Carolina está aqui. Júlia está em cima de Carolina. Qual é a direção que fica em cima de alguém? Carolina está ao sul e Júlia está em cima de Carolina. Então, Júlia está o quê? Ao Cláudio e Júlia está ao norte de Carolina. Então, Júlia está ao sul de Cláudio e ao norte de Carolina. Presta bem atenção, tem que fazer com bastante paciência, porque às vezes a gente pode confundir na leitura, na interpretação, tá? Para não ter esse tipo. Mas fique tranquilo, pessoal, que depois a professora manda a correção para vocês, tá? Então, vocês vão fazer todos até a letra J, mas fica bem tranquilo, tá bom? Fazendo com muita calma, com paciência, com tranquilidade, tudo bem? Depois a professora manda a correção. Vocês fazendo isso, pessoal, vai ter um momento que vocês não vão precisar mais da rosa dos ventos para saber se localizar. Vocês já vão estar com craque nessa localização, nas direções, aí vocês
vão trabalhando isso, fazendo esses exercícios, então vocês aprendem, né? E aí, logo, logo, vocês nem precisem mais usar a rosa dos ventos. 3. Contorne ao mapa do município da escola e municípios vizinhos que o professor entregou no módulo 1. Lembra? Nós vamos usar o do município vizinhos, tá? Que tá lá na página 146. A professora deu um mapa para vocês pintarem, lembra? Então, você vai colocar, você pode colocar a rosa dos ventos, aquela transparência, no centro do mapa, que tá lá na página 146 colado, e aí você vai localizar os vizinhos, os municípios vizinhos, tá bom? Você vai anotar os nomes que vão aparecer e vão colocar aqui em que direção da Rosa dos Ventos eles estão, tá? É bem facinho, bem tranquilo esse daí. Fica tranquilo. Então, olha lá. Continuando, como podemos nos orientar sem o auxílio do sol? Orientação pela bússola. Então, presta atenção. Há muito tempo, foi inventado um instrumento para estabelecer o rumo ou a direção a ser tomada. Esse instrumento recebeu o nome de bússola, tá? A bússola parece um relógio, mas no lugar dos números estão indicadas direções cardeais e as direções colaterais. E em vez de 2 ponteiros, há uma agulha imantada que aponta sempre para o norte da Terra. Essa agulha tem as mesmas propriedades do ímã, isto é, a capacidade de atrair alguns metais ou de ser atraído por eles. Então, pessoal, aqui nós temos na bússola, vejam bem, aqui é a bússola. Essa é a bússola conhecida até nos dias de hoje. Pessoal, aqui as direções cardeais e colaterais, elas estão diferentes aqui porque está em inglês, tá? Ela não está no nosso idioma, está em inglês. Mas é assim que nós conhecemos. Mas como nós já conhecemos a Rosa dos Ventos, né? Porque aqui é a Rosa dos Ventos. Como nós já conhecemos, então nós já sabemos que aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste, aqui é o oeste, aqui o nordeste, desse lado é o sudeste, né? Desse lado é o sudeste. Não sei se vocês conseguem ver o ponteirinho da professora. Desse lado, o sudoeste e desse lado, o nordeste, tá bom? Então, como aqui está dizendo, vejam bem, estão indicadas direções cardeais e colaterais. E em vez de 2 pontos, aqui, ó, isso daqui é uma agulha imantada, isso quer dizer de imã, né? Que aponta sempre para o norte, sempre para o norte. Qual é o norte? Aqui em cima, sempre para o norte da Terra, tá bom? Essa agulha tem as mesmas propriedades do ímã. Isso é a capacidade de atrair alguns metais ou de ser atraídos por eles. Entendeu, pessoal? Então, na bússola nós temos as direções cardeais e colaterais também. Então, como que a bússola funciona, professora? Como que ela consegue se localizar? Então, presta atenção. No interior da Terra, lá no nosso interior da Terra, há um metal em estado sólido e em estado líquido. E eu acredito que lá para frente, nas séries seguintes, vocês vão aprender ainda também sobre isso, tá? Então, há um metal em estado sólido e em estado líquido. Então, ele fica lá no interior da Terra, tá? Isso transforma o nosso planeta em um enorme ímã. Então, esse metal que tem lá no interior da Terra, ele transforma o nosso planeta em um enorme ímã, que alinha a agulha da bússola na direção norte e sul, tá? Então, isso quer dizer que sempre o ponteiro da bússola vai estar para o norte e o oposto
para o sul, tá bom, pessoal? Assim, os navegadores sempre marcavam o local onde estava em relação à direção mostrada pela agulha imantada, tá bom? Olha, aqui embaixo vocês podem ver, essa bússola é uma bússola bem antiga, uma das primeiras bússolas utilizada na China, tá? Então, essa concha que você pode ver, ela é um ímã, tá? Ela era feita com um ímã e aí eles conseguiam se localizar por essa bússola. Essa daqui é bem antiga, essa daqui é a mais atual. E essa é bem antiga, usada lá na China, tá bom? Bom, e hoje, pessoal, fala para mim. Hoje, vocês sabem me dizer como que nós conseguimos se localizar? De uma forma, então, vamos dizer, mais tecnológica, né? De uma forma mais rápida. Como que é? Vamos ver isso? Quem sabe me dizer? Então, hoje está nas nossas mãos, né? Está no carro, onde estivermos, né? Onde nós estivermos, se nós estivermos com o celular, e hoje nós tem até esses relógios mais atuais que também tem, né? Qual que é? É o GPS, tá? Nós temos hoje o GPS. Qual é o significado dele? O sistema de posicionamento global, tá? O significado do GPS é sistema de posicionamento global. A sigla dele, GPS, é em inglês, mas a tradução é essa, tá bom? Então, vamos ler. Fazer a leitura desse texto. Orientação pelo GPS. Outro instrumento utilizado para orientação, mais moderno e sofisticado do que a bússola, né? Esse é o GPS. Esse instrumento, que funciona com auxílio de satélites espaciais, indica a localização exata de uma pessoa ou de um lugar. Embora seja um recurso tecnológico, ai pessoal, buguei aqui. Embora seja um recurso tecnológico mais recente, já faz parte do conjunto de acessórios de inúmeros modelos de carros e de telefones celulares. E agora também, né, pessoal, no relógio. Depois de programado, o GPS indica ao motorista a direção exata e o caminho que ele deve seguir para chegar ao destino que desejar. Acredito que vocês já conheçam, né? O GPS, porque no carro deve ter, no celular também tem. Aqui tem uma imagem do GPS no carro. E aqui um ciclista, né? Com o celular na mão, também usando o aparelho GPS, ok? Agora aqui nessa página 173 tem uma curiosidade. Vou fazer a leitura para vocês. Vocês sabiam como podemos nos orientar à noite? Então, olha só. Antigamente, as pessoas também conseguiam se localizar pelas estrelas. Até hoje em dia, a gente também consegue se localizar pelas estrelas, tá? Olha só de que forma. Primeiro, as estrelas também podem servir de pontos de referência para nossa orientação e nossa localização. No Brasil, um desses pontos de referência, é a constelação do Cruzeiro do Sul. Veja aqui, pessoal, o que é a constelação? A constelação, tá? É a área ocupada por um conjunto de estrelas, tá? Cruzeiro do Sul, ele é indicado assim, ó, como em forma, parece uma cruz, né? Em forma de uma cruz, tá? Então, você vira de frente para o Cruzeiro do Sul, né? Você vira de frente para o Cruzeiro do Sul e ele vai ser o sul, tá? Quando você virar para, aqui no desenho,
você vira para frente do Cruzeiro do Sul, tá? E vai ser o seu sul. Nas suas costas, o norte. O seu braço direito vai ser o oeste. E o braço esquerdo, o leste. É dessa forma que antigamente as pessoas também conseguiam se localizar pelas estrelas, tá? Aqui como na figura. O seu braço direito tem que estar sempre na direção oeste. Lembre-se disso, porque assim você consegue, você vai conseguir certinho se localizar com os pontos cardeais, tá bom? Então, olha lá, você pode se orientar pelo Cruzeiro do Sul da seguinte maneira. Aqui tem as instruções. À noite, identifique a constelação no céu. Ela tem o formato de uma cruz. Observe o braço maior da cruz, tá? E imagine-o aumentando 4 vezes e meia. Essa aponta para o sul, tá? Na direção oposta ao braço maior fica o norte. À sua esquerda fica o leste. À sua direita fica o oeste, tá bom? Então, nós temos aqui a lição de casa que vocês já fizeram, que a professora já passou essa lição de casa para vocês, tá? Então, ficou para vocês fazer essa número 3 aqui, porque a 2 também vocês já fizeram, acredito que todos já fizeram. Então, ficou a número 3 para você realizar. Bem facinho, tá, pessoal? Essa número 3, ó. Carla mora no bairro representado na figura abaixo. Deixa eu diminuir aqui para ver se vocês conseguem ver ele completo. Deixa eu ajustar. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Aí fica ele inteirinho aí. Ficou um pouquinho menor para vocês aí. Então, pessoal, nesse bairro aqui é um bairro, tá? Nesse bairro tem alguns pontos de referência, tá aqui embaixo, ó. Os pontos de referência, tá aqui embaixo. Vocês irão se localizar pela Rosa dos Ventos, que está aqui, na Rosa dos Ventos. E vão responder as questões, tá? As questões que está aqui, a A e a B e C, vocês vão responder através das Rosas dos Ventos e tentar localizar as respostas. Não é difícil, é bem facinho. Vou fazer a leitura para vocês. Observe a Rosa dos Ventos, em seguida, identifique na imagem as direções cardeais e colaterais. Então, aqui você vai visualizar a Rosa dos Ventos, já vai localizar as direções cardeais e colaterais. E usando a casa de Carla como ponto de referência, você vai completar as frases. Então, você vai dizer se a igreja vai estar ao norte, ao sul da casa de Carla, tá bom? É só você procurar a casa de Carla, ó, tá bem aqui a casa de Carla. E aí você vai se direcionar através da Rosa dos Ventos. Bem facinho, tá bom, pessoal? Não tem nada de difícil. A professora vai ficar por aqui. Não esqueça que eu vou deixar aí para vocês. Depois eu vou mandar a correção da lição de casa para vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Às vezes, para a gente entender alguma coisa que a gente não está compreendendo, é preciso mudar o ponto de vista, ver as coisas por um outro ângulo. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai gravar no chão com o celular invertido. Vamos começar. Bom, para começar, eu vou apresentar vocês 4 personagens. O primeiro é a Leslie, que é uma moça que gosta de acordar quando o sol está nascendo. A segunda é a Norminha, que é uma adolescente que chega em casa meio-dia com o sol a pino, muito calor. O Orestes é um vovozinho que no final do dia ele gosta de deitar para tirar uma soneca. E a Susana, uma dona de casa que tem dificuldade para secar as suas roupas. A essa altura, talvez tu já tenha entendido o que exista por trás de cada nome, não é?
Claro que sim, eu tenho certeza que tu já se deu conta de que a Leslie, ela tem o ponto leste atrás dela, que a Norma tem o ponto norte, o Orestes o ponto oeste e a Suzana o ponto sul. Tá, mas o que isso tem a ver com a história que eu contei pra vocês? O movimento do Sol. O Sol, ele nasce a leste, assim como a Leslie gosta de acordar nesse horário. E aí ele vai se levantando, se levantando, se levantando, chega no ponto mais alto, a norte, meio-dia, quando a gente sente muito calor porque o sol está acima da nossa cabeça. E ele começa a fazer um movimento aparente de descida até sumir no ponto oeste, que é a hora que o Orestes gosta de tirar a sua soneca. Então, leste, o nascer do sol, norte, o ponto mais elevado, oeste, quando o sol está se pondo. Agora me diga, aonde que o sol não apareceu? No sul, e é por isso que as roupas da Suzana, coitada, não secam direito. Isso significa que se tu comprar um prédio virado para o sul, é muito provável de que tu vai pagar mais barato por esses apartamentos, porque o sol, ele não vai incidir diretamente sobre o sul. Tu vai ter claridade, mas provavelmente no inverno as tuas paredes vão mofar e as tuas roupas vão demorar para secar. A leste, quando o sol está nascendo, nós acordamos. Quando ele chega no ponto mais alto, meio-dia, é a hora do almoço. E no fim do dia, quando ele está indo embora, é a hora da gente voltar para casa. E assim nós temos o ciclo do sol. Tá, mas como é que a gente se orienta nesse sol? É isso que a gente vai ver agora. Bom, eu atribuí, então, uma cor para cada ponto. Nós temos amarelo para o norte, azul para o oeste, branco para o sul e vermelho para o leste. Vamos pegar, então, o nosso palito, o Paulito, e vamos colocar ele no meio. Olha só. Tá vendo esse pontinho escuro aqui, o fósforo escuro? Ele tá apontando em direção ao leste. Ele está simbolizando a mão direita dele. Se tu não sabe qual é a tua mão direita, é a mão que tu escreve se tu for destro. Se tu for canhoto, é a outra mão, é a mão esquerda. Se tu não sabe, pergunta para um adulto. Eu também tenho um problema com direita e esquerda. Então, olha só. A mão direita sempre, sempre, sempre vai apontar em direção ao leste. Sempre, isso é uma regra. Então, tu viu o sol nascer de manhã. São 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. O sol tá aqui, ele acabou de nascer. Então, tu vai apontar pro sol a tua mão direita, que é esse fósforo com a cabecinha marrom. Na tua frente, automaticamente, vai estar o ponto norte. Na tua mão esquerda, o ponto oeste. E nas tuas costas, sempre vai estar o ponto sul. Tu já deve ter ouvido aquela expressão, eu estou desnorteado. O que é isso? Eu não estou enxergando o norte, ou seja, eu não enxergo nada à minha frente. Tudo que está na tua frente é o teu norte, certo? Para dar certo, gente, essa orientação, vocês nunca podem errar de que a mão direita vai para o leste, certo? Não errem isso ou vocês vão errar todos os pontos. Bom, se o meu amarelo é norte, vocês concordam comigo? Deixa eu virar aqui o nosso Paulito. Vocês concordam comigo que se ele estiver aqui, ele está no norte, aqui também e aqui também? Beleza? Se ele estiver no oeste, ele vai estar no oeste tanto aqui, tanto no meio, quanto na ponta. O mesmo para o sul e o mesmo para o leste. A questão é, neste ponto aqui, deixa eu largar ele, ele está mais perto do oeste ou está mais perto do leste? Concordam comigo que ele está na porção norte e ao mesmo tempo ele está na porção oeste? Olha aqui, ó. O coitado vai perder os braços. Ele está ao mesmo tempo no norte e no oeste. Tá, mas ele está no norte ou ele está no oeste? Ele está nos dois pontos ao mesmo tempo. No norte e no oeste ao mesmo tempo. Já se eu trouxer ele para o outro ponto, olha aqui, ó. Ele está ao mesmo tempo no norte e no leste, que seriam os cantos da minha folha. Se eu trouxer ele para cá, ele está ao mesmo tempo no sul e no leste. E se eu trouxer ele para cá, ele está ao mesmo tempo no sul e no oeste. Por exemplo, vamos supor que eu vou dizer pro Paulito, Paulito, eu moro no norte. Aí ele vem para cá. E ele não acha o meu apartamento, ele não acha o meu prédio. Aí eu digo, não, eu moro no norte com o oeste. Então ele vai vir para cá. Fica mais fácil dele localizar, porque eu quebro esse norte em dois pontos menores, o oeste e o leste. Tá, mas olha só, se o meu norte é amarelo, o meu leste é vermelho, e o meu sul é branco, o meu oeste é azul, que cor que é esse meu ponto aqui?
Porque esse ponto aqui que existe é o encontro do norte com o oeste, concordam comigo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar as cores dessa massinha. Vamos pegar um pedaço do azul com um pedaço do amarelo. E que cor que virou? Verde. Então, o encontro do meu norte com o meu oeste criou um ponto verde. Qual é o nome desse ponto verde? Norte com oeste, noroeste. Por que noroeste? Porque ele acaba com oeste, essa palavrinha. Ponto noroeste, o encontro do norte com o oeste. E esse ponto aqui, se ele estiver aqui, ele não vai estar no encontro do sul com o oeste, então a gente também vai fazer a mistura dessa massinha branca com a massinha azul. Que cor que fez? Azul claro. Portanto, esse ponto aqui, ele é o encontro do sul com o oeste. Qual é o nome desse cantinho aqui, que é a junção dos dois pontos? Sudoeste. Por que sudoeste? Porque é a junção do sul com a palavrinha oeste. Agora, se ele estiver aqui, qual é o encontro desses dois pontos? Vamos misturar, então, o amarelo com o vermelho. Que cor que formou? Um laranja. Então, este ponto aqui, laranja, é o encontro, e o Paulito acabou de perder um braço, é o encontro do leste com o meu norte. Como é que vai ser o nome desse ponto? Norte com leste, nordeste. Ponto nordeste, que é onde está o Paulito. E este ponto aqui, o branco com o vermelho. Vamos misturar essas massinhas também. Que cor que formou? Formou rosa. Então, este ponto aqui é o encontro do sul com o leste, portanto, é o ponto que se chama sudeste. Agora, fica muito mais fácil de eu dizer para o Paulito, Paulito, eu moro no ponto noroeste, então ele não vai ter que passar por todo esse norte, ele vai direto para este cantinho aqui. A localização fica muito mais fácil e precisa. Bom, vamos imaginar então, vamos mudar os pontos para fazer esse exercício. E o Paulito, ele quer descobrir todos os pontos da Rosa dos Ventos, certo? Ele tá vendo que o Sol, ele está se pondo às 18 horas neste ponto aqui, ó. Ele tá indo embora. E o Paulito já sabe que a hora que o Sol está indo embora é o oeste. Então, aqui, ele já sabe que é o ponto oeste. Bom, ele também sabe das aulas de geografia, porque ele não dormia nas aulas, que a mão direita dele, que é esse pontinho aqui marrom, ele sempre vai apontar para o leste. Portanto, a mão esquerda sempre vai ser o oeste. Então, ele vai se posicionar assim, ó, a mãozinha esquerda dele em direção ao oeste. Bom, o Paulito sabe que se numa mão está o oeste, na outra mão vai estar o quê? O leste. E ele também sabe que na frente dele sempre vai ser o norte e que nas costas dele sempre vai ser o sul. Pronto, ele acabou de achar os pontos cardeais, que são os pontos mais importantes. Agora ele quer saber os colaterais, que é a junção desses pontos cardeais. Então, ele já sabe que o norte a gente representou com a cor amarela. Vamos repor aqui. Pronto, recoloquei as cores. Ele já sabe que neste canto aqui, eu vou ter o encontro do norte amarelo com o meu leste vermelho. Portanto, este ponto vai ser o casamento do norte com o leste e vai ser o meu ponto nordeste, que é a corzinha laranja. Ele já sabe que neste ponto aqui vai ser o encontro do norte amarelo com o azul do oeste. Portanto, vai ser o ponto norte mais oeste. Ponto noroeste, representado pela minha cor verde. E ele sabe também que neste ponto aqui, eu tenho a junção do sul com o oeste. Portanto, sul branco mais oeste azul escuro, eu vou ter o azul claro. Qual é o nome deste ponto? Sul mais oeste? Sudoeste. Sempre tem que acabar com oeste a palavrinha, se for o ponto oeste. E no outro ponto, lá de cima, a junção do meu sul branco com o meu leste vermelho vai dar o ponto colateral rosa. Sul mais leste, sudeste. Bom, se vocês quiserem fazer uma Rosa dos Ventos, é muito simples. Com uma régua de preferência, não que nem eu vou fazer aqui, façam uma cruz, um X no meio e liguem esses pontos aqui, ó. Faça um prolongamento dessa rosa para a gente fazer os pontos colaterais. Bom, feita a Rosa dos Ventos, a parte superior dela a gente vai colocar o norte, na parte inferior o sul, à direita o leste,
à esquerda, o oeste. O encontro do meu norte com o meu leste, vocês já sabem que vai dar o ponto nordeste. Esse E aqui, gente, é porque a gente usa a nomenclatura em inglês, tá? E em inglês, leste é east, então NE, mas é a mesma coisa. O encontro do meu norte com o meu oeste vai dar NO, que é o meu noroeste. O encontro do sul com o leste vai dar sudeste, que é o SE. E o encontro do sul com o meu oeste vai dar sudoeste. O que é importante vocês notarem? Que nos pontos opostos da nossa rosa dos ventos, a gente sempre vai ter o ponto contrário. Por exemplo, o ponto contrário do norte é o sul. O ponto contrário do leste é o oeste. O noroeste não é a junção do norte com o oeste, então no outro ponto eu vou ter a junção do sul, que é o ponto contrário do norte, com o leste, que é o ponto contrário do meu oeste. Se aqui é o meu nordeste, é a junção do meu norte com o meu leste. Então, no ponto oposto, qual é o contrário do norte? É o sul. Qual é o contrário do leste? É o oeste. Pronto, tudo faz sentido. Agora pensem o seguinte, vamos imaginar que aqui tem um prédio e este prédio ele está a nordeste. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai virar a nossa rosa dos ventos e agora o ponto nordeste está apontando em direção àquele prédio. Se o nordeste está aqui, para onde é que está o meu norte? Para cá. Para onde é que está o meu leste? Para cá. O meu sul, o meu oeste e todos os outros colaterais, noroeste, sudoeste e sudeste. Se este apartamento, se esse prédio estivesse a sul, olha como é que ficaria a rosa dos ventos. O sul estaria naquela direção, portanto, o norte estaria na direção oposta. O oeste para cá, o leste e os pontos colaterais. Portanto, se vocês tiverem uma rosa dos ventos, vocês acham todos os pontos. É comum aparecer em prova da seguinte forma, assim, aí ferra o aluno, né? Como é que a gente faz para achar essa rosa dos ventos? Se o leste está apontado para o norte, porque a gente aprendeu que o norte está sempre em cima. E não, se naquela direção, se o meu prédio estiver a leste, portanto, a minha rosa dos ventos tem que ter o leste apontando para aquele prédio. Então, como é que a gente preenche ela? Bom, eu já sei que no meu ponto oposto, eu vou ter o meu oeste. Tá, e onde é que está o norte? O norte está aqui ou o norte está aqui? Eu tenho que imaginar aonde que está a minha mão direita. Eu vou imaginar uma pessoa aqui no meio, tá bom? A mão direita, ó, é o fósforo preto. A minha mão direita sempre tem que apontar para o meu leste. Mão direita, leste. Tá correto. Eu já sei que o meu norte fica para frente. Pronto. Então, o meu norte está aqui. O meu sul é sempre as minhas costas. Meu sul está aqui. Norte mais leste, nordeste. Sul mais leste, sudeste. Sul mais oeste, sudoeste. E norte mais oeste, noroeste. Pronto, matou Rosa dos Ventos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido Rosa dos Ventos. Qualquer dúvida, ponham nos comentários que eu vou salvar quem ficou perdido. Bom, ficar perdido numa aula de Rosa dos Ventos, eu acho que isso não é um bom sinal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Abre janelinha e me mostra o planetinho. Você sabe como as pessoas faziam para se orientar antigamente? Claro, elas olhavam para cima, para o sol. Todo marinheiro sabia que o sol surge no leste. Ao meio-dia ele está no sul e onde ele se põe fica o oeste. É ainda mais fácil à noite. A estrela polar ou estrela do norte é fácil de ser encontrada e aparece bem ao norte. Todo mundo sabia disso. Este tipo de navegação era simples e confiável, mas só quando as nuvens não cobriam o céu. Infelizmente, isso acontecia sempre. Dizem que há muito tempo um pastor encontrou uma solução para o problema. Ele ficava imaginando por que certas pedrinhas cinzentas ficavam presas aos cravos de metal de suas sandálias. Ele brincava com elas e se perguntava por que às vezes elas ficavam juntas e às vezes elas se afastavam dependendo do jeito que ele as segurava. Bem, isso acontecia porque eram pedras de magnetita. O pastor havia descoberto o magnetismo. Como muitas outras coisas, os chineses foram os primeiros a encontrar uma utilidade para isso e fizeram outra descoberta, de que a Terra inteira era um ímã gigante. É como se um ímã comprido atravessasse o globo.
O Polo Norte fica em cima e o Polo Sul embaixo. Se você aproximar um outro ímã feito de magnetita, ele é atraído e se vira em direção ao Polo Norte. Ele precisa estar livre para se mover, seja pendurado em um barbante ou preso a um pedaço de bambu em uma tigela de água. Se ele puder se mover livremente, ele irá apontar para o norte. Nascia assim a bússola. Mas ela ainda podia melhorar bastante. Pedaços de ferro foram modelados na forma correta e então magnetizados, transformando-se em lindas agulhas para bússolas. Elas giravam dentro de estojos protetores. Uma escala era então desenhada à sua volta, formando a famosa Rosa dos Ventos. E então os marinheiros sabiam onde ficava o norte e para onde levar seus navios. Dos barcos à vela de madeira ao poderoso Titanic, sem as bússolas, a história da navegação não teria sido possível.